assistir a esta Santa Missa, participar desta missa no rito antigo, como uma forma de melhor expressão da sua fé nos dogmas eucarísticos, da sua reverência, o respeito, o silêncio, enfim, em perfeita comunhão com a Santa Sé. O Santo Padre diz que é perfeitamente legítimo, então está aí essa contribuição da administração apostólica, oferecida especialmente a todos os sacerdotes. Então, o nosso incentivo a todos aqueles que desejam aprender esse rito, aqueles que querem conservar esse rito, terão nesse vídeo, portanto, a sua aula de liturgia. Os nossos cerimoniários vão explicar bem. Estamos sempre à disposição para acolher a esses sacerdotes que desejam passar algum tempo conosco e aprender esta forma antiga do rito romano, tão enriquecida de bênçãos e, como disse o próprio Papa Paulo VI, santificou muitas almas na Igreja. Neste vídeo vamos fazer um ensaio da celebração da Santa Missa no rito romano, na sua forma antiga, chamado de rito tradicional, também de rito tridentino. E vamos seguir o cerimonial que foi codificado pelo Papa São Pio V, com as modificações introduzidas no decurso da história até o Beato João XXIII, que é o missal na edição de 1962. Nesse vídeo vamos ter toda uma Santa Missa celebrada em vários ângulos, na qual os padres poderão ver os detalhes dos ritos, gestos e cerimônias da Santa Missa. Mas antes de nós passarmos para a missa enquanto tal, vamos dar uma pequena introdução sobre a estrutura da missa no rito tridentino, em seguida algumas noções básicas de postura, tons de voz e gestos da liturgia romana chamada tradicional ou tridentina. Em primeiro lugar, vamos recordar a estrutura da Santa Missa. A Santa Missa, podemos ver nela três partes principais. Primeiro, a chamada antemissa, ou missa dos catecúmenos, que corresponderia, no rito de Paulo VI, à chamada liturgia da palavra. Nessa primeira parte, nós temos duas divisões. A introdução, que são as orações ao pé do altar, seria a preparação pública, a oração preparatória e o ato penitencial, o ato de contrição, purificando-se para participar bem da Santa Missa. Logo em seguida, o sacerdote sobe ao altar e nós temos as leituras e orações, que têm por finalidade despertar bons sentimentos e bons desejos, ou seja, uma boa disposição espiritual para participarmos bem do sacrifício de Nosso Senhor. Essa segunda parte, ela vai desde que o padre sobe ao altar até a pregação ou ao credo, inclusive. Terminada a primeira parte da Santa Missa, que é chamada antemissa, vamos para a missa propriamente dita, também chamada de missa dos fiéis, que corresponderia, no rito de Paulo VI, à chamada liturgia eucarística. Nós temos primeiramente o ofertório, na qual o sacerdote oferece a Deus a matéria do sacrifício, o pão e o vinho, que começa na antífona do ofertório e vai até a oração secreta, oração superoblata, inclusive. Terminado o ofertório, vamos para o cânon, corresponderia à chamada oração prece eucarística. O cânon começa com o prefácio, que é a introdução do cânon, e após o prefácio, temos então essa grande oração da Igreja, oração sacerdotal, durante a qual está a consagração, que é a parte central da Santa Missa. O cânon, ele vai até a doxologia peripsum. Após o cânon, entramos na comunhão. A comunhão começa no Paternoster e vai até o fim da comunhão dos fiéis. Então assim nós temos a segunda parte da missa, chamada Missa dos Fiéis. E terminamos a missa com os ritos finais, que são as orações de ação de graças, a chamada comúnio e a pós-comúnio, antífona de comunhão e a pós-comunhão. Depois temos a despedida e a bênção final. E terminando a leitura do último evangelho, que é o prólogo do Evangelho de São João. Nesse prólogo nós temos uma acolhida, é a nossa acolhida ao Salvador, que veio para nos salvar, Jesus como nosso Redentor, e a nossa profissão de fé na humanidade e na divindade de Nosso Senhor. Portanto, aí nós temos a estrutura completa, em linhas gerais, do rito tridentino. Uma coisa muito importante para nós celebrarmos bem essa liturgia é a atenção aos detalhes, aos gestos, cerimônias, tons de voz. Então falamos um pouquinho, de tudo aquilo que vai compor, a beleza da liturgia, que são justamente o acúmulo dos detalhes bem executados, bem celebrados, que vão levar à beleza do conjunto harmônico da liturgia tridentina. Em primeiro lugar, vamos falar da postura. Normalmente o sacerdote, ao celebrar a liturgia, tem a postura de corpo ereto,
corpo ereto, reto, cabeça erguida, olhos baixos. Normalmente o sacerdote na liturgia nunca olha para os fiéis, exceto quando faz as leituras em língua vernácula ou quando está fazendo a pregação. Mas durante o rito sempre mantém os olhos baixos. Não é a estrutura, portanto, a postura geral da Santa Missa, do padre na Santa Missa. Quanto aos tons de voz, nós temos na Santa Missa 2 tons de voz, a voz alta e a voz baixa. A voz alta, o padre deve falar as orações prescritas nesse sentido, de modo a ser ouvido pela Assembleia, pelos circunstantes que estão participando da Santa Missa. E a voz baixa? O padre deve dizer essas orações em voz baixa, de modo a ser ouvido somente por si mesmo. Nem o acólito deve ouvir o padre rezar, é a voz baixa, submissa. É interessante notar também que, como a Santa Missa é oração pública da Igreja, o padre deve labializar as orações. Mesmo em voz baixa, sendo ouvido só por si mesmo, ele deve pronunciar, labializar, mover os lábios na pronúncia de cada palavra da oração. Bem, queria lembrar também que, como essa fita tem um fim didático, esse vídeo é para explicar a celebração, durante a celebração da missa no vídeo, as partes em voz baixa vão ser ditas de modo mais alto para que os padres possam ouvir melhor as orações. Portanto, só por um fim didático. Na realidade, não é ninguém deve escutar, só o padre que se escuta. Outra coisa importante também são as posições das mãos, os gestos litúrgicos com as mãos, que são muito importantes na Santa Missa. A posição geral no rito tridentino é o padre ficar de mãos postas, as mãos juntas, unidas, quando não está executando nenhuma cerimônia em particular com as mãos. Outro gesto também que é mais longo na missa tridentina são as mãos estendidas, por exemplo, na oração colecta, por exemplo, durante o cânon da Santa Missa. As mãos devem ser estendidas como? As palmas abertas, dedos unidos, e as mãos paralelas. As palmas ficam abertas, paralelas, com os dedos unidos. Essa, portanto, é uma das posições que duram mais na Santa Missa. Depois também há várias orações na missa, durante as quais o padre eleva as suas mãos. A elevação de mãos deve ser feita de modo a nunca ultrapassar a cabeça. O padre abre, ergue e eleva as mãos, mas não deve nunca ultrapassar a cabeça. Também é interessante notar que, com relação às mãos estendidas, as mãos nunca devem passar o limite dos ombros. A liturgia tridentina é muito sóbria nos seus gestos e movimentos. Então, em geral, a mão estendida não passa o limite dos ombros e, ao elevar as mãos, não se passa o limite da cabeça. Portanto, é esse rito bem assim cuidadoso nessa parte da simplicidade, da discrição. Faz parte do rito romano tradicional. Depois também, outro gesto que vai se repetir muito com as mãos vai ser as mãos postas sobre o altar. Isso acontece nas vezes que o padre oscula o altar e, depois do ofertório, uma posição que se repete muitas vezes. O padre deve colocar as mãos com as palmas abertas,